Olá, tudo bem? Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao canal. Hoje a gente vai trazer aqui mais um FIPE, né, um Fundo de Investimento em Participações do setor de infraestrutura, nesse caso do setor de energia, né, o VIGT11, o 20 Energy, né, gerido aí pela 20 Partners. Não custa lembrar que ele possui isenção fiscal, né? O que é isso? Você não paga imposto em relação aos rendimentos e também em relação à alienação das cotas com ganho de capital. Vamos para algumas informações gerais aqui. O fundo tem uma taxa de administração de 1,5 ao ano, não tem taxa de performance, o número de cotistas já chega a 8.910. O ticker, como eu já falei, VIGT11, administrado pelo BTG Pactual, gerido pela 20, que é uma grande gestora aí, muito atuante no mercado, né, de fundos imobiliários, mas eles têm ações e multimercados também. A gente vê aqui uma grande discrepância em relação ao valor da cota de mercado e cota patrimonial. Aqui eu só preciso te alertar que, apesar de ser um relatório atualizado, ele faz referência ao mês de junho, ou seja, 30 de junho, mês retrasado, tá? Essa cota aqui, o valor de mercado dela já aumentou um pouco, a gente vai comentar mais abaixo. Não sai daí, vamos para alguns destaques. Então, o dividend yield anualizado do fundo hoje está em 13%, mas isso aqui não custa lembrar que é uma estimativa, não é nada garantido. É considerando a distribuição do resultado para 2022 e o valor da cota de mercado nessa data ali de 30/6 que eu te falei, tá? A cota patrimonial, né, nessa data estava com desconto aí de 28%, em relação à cota de mercado, né? E atualmente esse desconto caiu um pouco, está em 25%, que ainda assim é um baita desconto, né? No momento que eu estou gravando o vídeo, a cota está sendo negociada ali ao redor de R$ 72, tá? Mas beleza, vamos considerar aqui um desconto de 28%, porque é em relação ao mês de junho. A distribuição de resultados aí, na sua nona distribuição, segundo TRI de 2022, distribuiu mais de 142 milhões aos cotistas. Isso aqui ele é um pouco diferente dos outros, né? Que a distribuição dos rendimentos é feita de maneira trimestral, ou seja, de 3 em 3 meses, diferente da maioria dos fundos imobiliários e de alguns fundos de infraestrutura, tá? Então, a estratégia do fundo Core aqui, né, como o próprio nome diz, é energia e, mais precisamente, ativos de geração e transmissão que apresentem alta previsibilidade e receitas ajustada pela inflação. Alguns comentários do gestor aqui, né? Isso aqui é bacana de saber. Os contratos são indexados, né, em geral, ao IPCA e GPM. Né? Teve um reajuste agora que ficou na média aí aproximadamente 11%. O fundo distribuiu aí 19,5 milhões, que representa 2,25 por cota, e tem uma estimativa, um guidance aí de distribuir entre 9 e 10 reais por cota, né? Totalizando aquele dividend yield anualizado de 13%. Reforço que isso aqui não é garantia, é apenas uma estimativa. Aqui estão alguns dados operacionais que você pode entrar e ver, mas a gente vai passar pelos ativos, né, da parte que mais interessa aqui para a gente, a título de conhecimento. A performance do fundo, quem começou, né, com ele lá no início, sofreu um pouco, principalmente o valor da cota. Se você levar em consideração os proventos, a coisa melhora um pouco, né? Mas ele, de fato, que ele tem perdido para a NTNB e para o Ibovespa, se você considerar eles um benchmark. Então, mas atualmente, né, considerando o que o fundo vem pagando e o valor da cota, o desconto em relação ao valor de mercado e cota patrimonial, a gente tem uma tira implícita aí, uma taxa interna de retorno, que seria uma remuneração equivalente a IPCA mais 11,3%. Não custa lembrar, isso aqui isento de imposto de renda. Né? Como eu falei aqui, cota patrimonial aqui em números absolutos, eles colocaram, estava R$ 27 por cota, né? Então o fundo, nessa data que eu estou gravando aqui, está mais ou menos 72, então a gente estaria falando ali de um upside aí de 23, 22 e pouco por cota, tá? Aqui a distribuição, né? Ele até começou pagando um pouco mais, 2,50, depois caiu, agora volta a se recuperar. O fundo já passou também por uma emissão depois do seu IPO, se eu não me engano, no final de 2020 teve uma emissão de cotas para adquirir novos ativos. Aqui está o guidance, né, a estimativa de distribuição, o fundo tem aumentado,
está prevendo aí para 2022 distribuir entre R$ 9 e R$ 10 por cota. Lembrando que isso aqui não é garantia. Aqui está o volume se manteve mais ou menos estável, deu uma crescida aqui em junho, embora o número de investidores até diminuiu. Mas isso aqui talvez seja o principal. Vamos dar uma olhada aqui nos ativos que o fundo possui, né? A maior parte deles em transmissão, esse percentual aqui, deixa eu aumentar de novo. Esse percentual aqui é a participação que o fundo detém nesse ativo, então a gente vê que tem ativo de transmissão, tendo esses dois aqui 100%, né, de participação. O fundo também tem ativos de geração eólica, né, o Mangue Seco aqui, 1, 3 e 4, o qual ele detém 100% de participação, e mais recentemente ele adicionou aqui geração hídrica, né, diversificando ainda mais as receitas do fundo e diminuindo o risco, também com participação de 100% aí em Monte Pascoal, que fica na Bahia, com 3 PCHs. Então a gente vê aqui uma diversificação geográfica, né, apesar de ter uma concentração ali no Nordeste, mas são vários estados diferentes, tem um aqui no Sul, né, Mangue Seco, aqui são os ativos de transmissão, Monte Pascoal, aqui, que é a geração hídrica que fica na Bahia. Vamos dar uma olhada aqui na localização, a gente já está chegando quase no final. Monte Pascoal fica na Bahia, que é a geração hídrica, são as PCHs. Mangue Seco fica no Rio Grande do Norte, tem bastante projeto eólico no Rio Grande do Norte. Mangue Seco 1, 3 e 4. Aqui os ativos de transmissão de energia, né? Um fica no Rio Grande do Sul, o Arco Verde fica em Pernambuco, esse leste aqui ele perpassa 3 estados, né? Alagoas, Pernambuco e Sergipe. E o TPAE também fica no Rio Grande do Sul, uma linha subterrânea no município de Porto Alegre, né? Aqui uma visão bem didática, né, do portfólio do fundo e da contribuição para o EBITDA. A parte de transmissão, né, mais de 70% aí, e aproximadamente 30% de geração. Aqui está a distribuição por ativos, né, refletindo aí essa predominância da contribuição dos ativos de transmissão, que são mais significativos e, diga-se de passagem, mais previsíveis, né? A geração ela tem uma oscilação natural, porque geralmente ela é relacionada a eventos climáticos, né, em relação ao vento, no caso de eólicos, em relação a período de chuvas, no caso da hídrica, né? Então aqui está mais uma performance aí da disponibilidade das transmissoras. A maioria aqui do ano tem tido 100% de disponibilidade, mas em junho teve uma leve queda aí de 0,4%. Em relação ao megawatts aqui, a média histórica, o ano de 2022 e a meta, né? A gente consegue ver que até o início desse ano a meta raramente foi batida, só em janeiro, né? Essa linha cinza aqui é a meta, e a média histórica tem ficado ali mais ou menos igual ou abaixo, né? Só janeiro e fevereiro que realmente o resultado consolidado foi maior. Mas basicamente era isso aqui, ele dá mais informações aqui detalhadas de cada ativo, informando prazo, né, como, né, o indexador, participação do fundo, que a gente mais ou menos já viu, aqui também do Monte Pascoal, enfim. Era isso que eu queria passar para vocês, não sei se vocês já conheciam esse fundo. Eu espero que vocês tenham gostado. Então deixa um like, se inscreve no canal, ativa as notificações e minha participação por hoje termina aqui. Abraços.